Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023, que saiu agora no início de outubro do VSLH11, fundo de CRI, né? Então a gente vai fazer alguma atualização aqui do fundo, né? É o que a gente tem de mais atual aí, fundo que vem enfrentando muitas dificuldades, né? Aquilo que a gente está enquadrado lá como um quarteto fantástico, junto com com o HCTR, com o Deva e com o Tord 11. Então, fique conosco para você saber informações importantes aí, se teve alguma modificação, né? Como ele tem usado o seu caixa, como tem queimado o caixa, o VSLH. Então, fique conosco para você saber como é que está a saúde financeira também do fundo, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, então se inscreva no canal, né? Ative as notificações, deixe o seu like, tudo de graça. E eu também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então? Vamos lá falar do VSLH11. Fundo que aqui nada mudou, né? Para quem não conhece, é um fundo de CRI, investe principalmente em CRIs, fundo aí com prazo indeterminado, com gestão ativa, né? Ele tem desde dezembro de 2020. Tá aqui tudo aqui, ó, público-alvo investidores em geral, o gestor é a QR Capital e é administrado pela Vortex. Tem aqui as taxas de administração e gestão, que é provavelmente que está pagando 0,95, né? Fundo que tem 307 milhões de reais de patrimônio líquido. E também prevê uma taxa de performance de 20% do QCD IPCA mais 4% e divulga seus rendimentos no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência, ou seja, o de agosto, o de setembro. Ele anunciou no último dia 6 de outubro e paga no 10º dia útil. Bom, é um fundo que tem, como eu já falei aqui, o patrimônio líquido, mais de 300 milhões, né, de reais. Tem quase 90 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, tá? Estou enfrentando aí um problemão, né? Um preço médio aqui do meu está em torno de 9,50 e o fundo está aí cotado no mercado a 3 e alguma coisa, né? Encerrou aqui agosto a 4,35, mas já está aí a 3,35 aproximadamente, né? Aqui ele que tem uma cota patrimonial, ó, de R$ 10,30. Mais de 29, quase 30 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 10. E o último provento repetiu os 3 centavos de distribuição. Bom, vamos aqui pular aqui algumas informações de estratégia, né? Essa estratégia que não está servindo para nada atualmente, mas ao fundo, então repetiu os 3 centavos de distribuição, que dá um dividend yield de 0,29 sobre a cota patrimonial de 10,30, né? Mas sobre o valor de mercado dá quase 1%, tá? Dá quase 1% de distribuição. Bom, com relação às modificações aqui em relação à inadimplência, né, que já é sabido de muitos, né, você que acompanha já aqui os fundos imobiliários, né, sabe que teve um problema lá em março de 2023 com alguns fundos em relação à inadimplência, principalmente do grupo Gramado Parques, né, do grupo GPK, né, e esses 4 fundos que eu citei no início, né, tinham uma participação mais relevante nesse grupo, que tinham nomes diversos dentro do portfólio, né? Então eu mesmo fui pego de surpresa. Em alguns ali a gente verifica que tem nomes diversos para o mesmo grupo. Ó. GPK 1 e 2 até tudo bem, é o mesmo grupo, né? Só difere aqui as séries emitidas, mas Resort do Lago Parque, Brasil Parques, Gran Viver, EDA, tudo pertencente ao mesmo grupo. E aí esses fundos tinham muitas operações com eles, né? Eles, claro, o próprio fundo sabia, mas eu mesmo fui pego de surpresa aí com esses nomes diferentes que pertenciam ao mesmo grupo. Isso aí realmente é complicado, né? E a gente tem estado atento a partir desde março em relação a essas repetições, principalmente aqui de emissões, né, do mesmo grupo, que tem inclusive o mesmo nome, mas o restante fica realmente muito difícil de saber, a não ser que você faça pesquisa diretamente com os CNPJs, né? Então dá um trabalhinho. Aí é questão de cada um fazer esse tipo de dever de casa, né? E também o fundo, ó, além de estar com essas inadimplências desses grupos, do grupo GPK, do grupo Gramado Parques também tem algumas carências, né, que estão em andamento, que provavelmente
ocorrendo tudo bem, vão voltar a pagar normalmente a partir de janeiro, que é o do circuito de compras, o WAM Holding e o loteamento Goiás. Então, atualizando as inadimplências que o fundo enfrenta, né, os problemas, apenas 7,3% das suas operações estão com pagamento em dia. Isso aqui é absurdo, né? Mas é isso mesmo, menos de 10% o fundo está com os pagamentos em dia, recebendo normalmente das suas operações com CRI, 15,1% estão em operações com prazo de carência. Provavelmente aqui estão pagando 50%, se for a mesma coisa que o HCTR11 e com o DEVA11, estão pagando 50% dos juros devidos e com carência de amortização e dos outros 50% dos juros devidos. 9,2% estão inadimplentes em processo de execução de garantias e incríveis 49,3% estão inadimplentes, aguardando negociação das partes. Então, realmente, o fundo está praticamente sem expectativa, né, de quando é que realmente vai se recuperar, já que 50% das suas operações ainda estão aguardando negociação das partes. Então, realmente é uma situação muito complicada. Monitoramento dos ativos aqui ele fala sobre algumas operações aí, monitoramentos, alguns entrando em estruturação waiver, né, que é jogando as parcelas de juros e amortização para frente, né? Claro, com as correções. Então, o fundo aí realmente ainda com situação difícil em relação aos seus papéis. Falando aqui do demonstração de resultado, a gente verifica que o fundo, novamente, a gente não sei se você lembra no último relatório, a gente verificou que o fundo estava usando em média R$ 200 mil de caixa para cobrir a distribuição, né? A distribuição pelo regime de caixa, por exemplo, ele teve aqui um resultado de quase 700 mil, está distribuindo quase 900 para ser aqueles 3 centavos, né? 900 mil reais. Então aqui novamente utilizou em torno de 200 mil reais para distribuição. Quando a gente pega lá o informe mensal, a gente vai verificar as disponibilidades do fundo, né? Então tem aqui os ativos, né? Tudo mais. E o fundo atualmente está com 2,2 milhões de disponibilidades imediatas, e é essa disponibilidade que ele anda queimando aqui para poder complementar e distribuir os 3 centavos. Numa projeção aqui, permanecendo tudo como está, o fundo, né, continuando a distribuir R$ 200 mil, é, 200 mil reais complementando, né, 200 mil reais na sua distribuição. Esse caixa aqui dura em torno ali de mais, em torno de 11 meses, né? Isso pegando o número frio aqui, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma inadimplência complementar, é claro, tudo mais constante. Ele ainda distribui esses 3 centavos aí, permanecendo com a receita e com a despesa, em torno de 11 meses. Né? Essa aqui é mais ou menos uma expectativa fria daquilo que se espera. Né? Se zerar realmente as receitas, né? O fundo, isso aqui só segura mais 2 meses praticamente. Né? Se zerar a receita, eles duram aproximadamente 2 meses e meio de distribuição a 3 centavos. É claro que o fundo não irá distribuir se não tiver receita, né? Então, pegando essa utilização de caixa que ele tem feito, permanecendo tudo constante, como está hoje, o fundo ainda distribui 3 centavos por 11 meses. Essa aí é uma expectativa fria, né? Uma projeção fria. O fundo ainda tem aqui 8,6 milhões de valores a receber, né? E o fundo praticamente não tem passivos, né? Fundo de CRI praticamente não tem passivos dentro do seu patrimônio. Então é isso aí, né? O fundo então está nessa situação ainda complicada. O que a gente verifica aqui no portfólio, né? Passando aqui essas partes que nada mudou, passando aqui para o portfólio, a gente vê que os principais ativos do fundo, onde ele tem mais participações, já que o portfólio aqui está classificado por percentual do patrimônio, né? A gente verifica que os principais estão todos vermelhos praticamente, poucos aqui amarelos em negociação e poucos aqui verdes que estão com pagamento em dia. Então, os principais, onde ele tinha mais participação, são os que estão com problemas maiores aí, que causa aquele absurdo, né? 49% ainda em processo de negociação para aguardar o início de negociação entre as partes, né? Realmente é um absurdo, né? E os últimos aqui que têm participações menores estão verdes, né? Mas tem participações minoritárias
e faz com que ele continue ainda recebendo aquele valor em torno de R$ 900 mil de receita, né, em torno de 7,6% do seu portfólio que está pagando em dia. Então, o fundo segue com esses problemas, né? Aqui tem todas as especificações de cada papel que o fundo tem, né, em relação aqui toda a parte qualitativa, algumas partes quantitativas, mas o fundo segue realmente aí com problemas muito grandes em relação aí para resolução, pelo menos no curto prazo. Então, para quem quer investir no fundo acreditando realmente que isso vai se resolver, realmente, a expectativa é que isso se resolva só para o médio prazo, visto a velocidade para se resolver essas inadimplências que o fundo tem enfrentado, ok? Essa é a minha opinião, claro. Externe a sua opinião aí nos comentários do vídeo, tá? E se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.